Boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa assistência virtual, Encontro com o Evangelho. E assim eu vou convidando a todos para entrarmos em sintonia com Jesus. Se for mais fácil, possamos fechar os nossos olhos. E nesse instante nós vamos mentalizando a figura de Jesus aqui conosco, adentrando o local onde nós estamos, e envolvendo com seu amor a cada um de nós. Vamos sentindo que as equipes espirituais se fazem presente ao nosso lado, já cuidando das nossas necessidades, durante todo esse período já nos transmitindo as energias, envolvendo a nossa água. E assim, com muita gratidão, que nós nos unimos a toda a equipe espiritual responsável por essa assistência, e que nessa gratidão nós possamos elevar a nossa prece a Jesus e a Deus, o nosso Pai, rogando a todos eles que durante esses minutinhos em que estivermos aqui reunidos, que as nossas mentes se fortaleçam no bem, que tenhamos condições de compreendermos tudo o que será falado hoje, e que além de tudo isso, mais que tudo, nós tenhamos essa coragem, essa força de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. E é com muito carinho que hoje nós acolhemos a Fernanda, que irá passar para nós a mensagem deste encontro. Que ela sinta o amparo dos benfeitores queridos, a inspirando, dando a ela as condições necessárias para que a sua fala seja serena e clara. E assim, em nome de Jesus, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim nós vamos então convidando a nossa querida Fernanda para o início do nosso comentário do Evangelho. Boa noite a todos, não é? Muito bom ver algumas carinhas aqui que a gente já conhece da casa, outras carinhas são novas, mas é uma alegria estar com cada um de vocês aqui. E agradeço a Mônica pelo convite, né? A Mônica é uma irmã do coração que eu tenho, muito carinho por ela, por Alfredo, Dona Teresa, pela família inteira, não é? E a Mônica, então, pediu que a gente viesse falar aqui hoje. E ela se lembrou de uma história que ela ouviu, acho que uns 1000 anos atrás, em alguma palestra, uma história tocante, e que muitas vezes eu me emociono contando, e ela falou assim, conta aquela história, não é? Que eu não vou falar agora para não dar spoiler para vocês, mas é uma história que fala essencialmente do cuidado e do amor que Jesus tem por cada um de nós. Então, eu escolhi como tema, a Mônica me deixou livre para escolher o tema, a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Jesus e a presença amorosa que ele tem na nossa vida, não é? Desde muito, muito tempo atrás, Jesus já manifesta esse cuidado, esse amor pela gente, quando a gente não tinha nem noção, nem imaginava que Jesus existia. Quando que começa isso, não é? Quando a gente começa a consultar a doutrina espírita, especialmente Emmanuel, lá no livro Consolador, o que que ele traz para a gente? Ele fala, não é? Que Jesus, ali, por já ter aquela condição de unicidade com Deus, de unicidade com o Pai, de entendimento, não é? Do propósito divino, dos desígnios de Deus,
recebe de Deus, então, a incumbência de fazer o quê? De criar o nosso planeta, de cuidar do nosso planeta desde os primeiros momentos. E Jesus, então, movido pelo aquele amor que já habitava o coração dele naquele tempo, aceitou essa missão, vamos dizer assim, não é? Aceitou esse convite de Deus. E então, há pelo menos, como diz a ciência, 4,6 bilhões de anos, um número que a gente não consegue nem conceber quão grande ele é, Jesus, de alguma forma, já vem marcando essa presença amorosa dele entre nós. Jesus, junto de seus prepostos, junto dos espíritos também já bastante elevados, por carinho, por cuidado que ele tinha com todos nós que habitaríamos esse planeta, vem então construir essa casa linda que abriga a cada um de nós durante essa encarnação. Ele preparou não só essa estrutura que a gente conhece como o planeta Terra, não é? Durante muitos e muitos e muitos anos, mas ele, depois de que tudo estava formado e que já existia a condição de receber a vida da forma como a gente conhece, foi preparando uma outra coisa extremamente importante. Jesus, nesse amor, nessa compaixão pelos espíritos que iriam habitar esse planeta, começa a preparar, então, a humanidade, especialmente uma região, um povo, para começar a entender de forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, consciente, não é? A existência de Deus, daquele Deus único, daquele Deus Pai, que na época ainda assumia formas um pouco vingativas, terríveis, não é? Uma forma que punha medo de alguma forma ali para aquelas pessoas. Mas Jesus, então, através de Moisés, não é? Depois de muito tempo os povos estarem aqui, começa a trazer essa ideia do Deus único. Antes, como a gente conhece lá no Livro dos Espíritos, já existia aquela adoração de alguma forma, não é? Dos seres, vamos dizer assim, mais primitivos que habitavam aqui esse planeta, da adoração do fogo, da lua, do sol, de qualquer elemento ligado à natureza, porque isso é inato, faz parte do ser humano, não é? Faz parte do espírito enquanto criação divina. O Herculano Pires, lá naquele livro, né, O Espírito e o Tempo, vem contando como é que a gente foi evoluindo nesses quesitos relativos à espiritualidade. E quando a humanidade já estava, assim, no entender de Jesus, preparada para receber essa ideia, então, de um Deus único, ele envia o quê para a gente? Moisés, não é? Aquele Moisés, aquela figura que a gente conhece e que trouxe ali, representado nas tábuas dos mandamentos, a lei divina. E traz também aquela lei civil que precisava regulamentar toda aquela população. Os ensinamentos de Deus fixados ali naquelas tábuas permaneceram e permanecem até hoje. Nesse meio tempo, entre Moisés e Jesus, que a gente tem mais ou menos um espaço aí de uns 1.300 anos, Jesus continuou cuidando da gente. Como? Ele mandava ali os profetas, os emissários, para que encarnassem aqui na Terra e começassem, então, a trazer outras lições para a gente, não é? Quantos desses profetas, especialmente Isaías, ali no Antigo Testamento, já anunciavam a vinda de Jesus, já falavam pelo que Jesus passaria aqui na Terra. Esses profetas foram trazendo a noção de que a gente precisaria vigiar, não é? Nossas atitudes, nossos comportamentos, porque o grande dia do Senhor, como eles falam ali no Antigo Testamento, um dia aconteceria, chegaria. Então, a humanidade foi sendo preparada aos pouquinhos.
E 1.300 anos, mais ou menos, depois de Moisés, não é? E dessa vinda de tantos profetas, Jesus, aquela figura meiga, aquela figura dócil, encarna aqui na Terra. Jesus, como diz uma música tão bonita de Roberto Carlos, que dizem que, na verdade, essa letra é de Emmanuel, ele começa essa música falando para a gente o quê? Que um certo dia um homem esteve aqui, não é? E que esse homem tinha no olhar mais belo que existiu. Que esse homem tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. A sua voz só falava de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no seu coração. Esse é Jesus, que encarnou aqui na Terra, encarnou com objetivos tão definidos, objetivos que hoje talvez a gente ainda não consiga alcançar, o quanto Jesus quis ensinar para a gente, não é? A gente aos pouquinhos vem entendendo o que Jesus quis dizer, conforme a gente vai estudando, a nossa compreensão vai se dilatando, a gente vai tendo um outro entendimento das parábolas, das coisas que Jesus falava, mas temos aí evangelho para muito e muito tempo de estudo para a gente captar realmente a mensagem de Jesus. E ele, então, através desse amor imenso que ele tem por nós, ele veio aqui fazer o quê? Ele veio como que acordar a gente, sabe? Aquela coisa, dar um estalo para que a gente começasse a despertar para as leis divinas. E como diz a doutrina, já habitam aqui, na nossa consciência. O que acontece é que às vezes elas estão ainda meio veladas, meio encobertas, mas Jesus veio começar a mostrar para a gente essas leis, leis de sociedade, não é? Lei do trabalho, de tantas coisas, lei de adoração, coisas que a gente precisaria acordar, começar a enxergar, para que a gente pudesse ir mudando aos poucos a nossa forma de agir no mundo e de entender a vida. E além desse acordar das leis divinas, Jesus veio trazer para a gente também, através dos seus ensinamentos e muito especialmente através das suas atitudes, como que a gente poderia, então, desenvolver as virtudes cristãs, não é? São virtudes que são construídas pouco a pouco durante as nossas inúmeras encarnações, reencarnações. São pedrinhas que a gente vai colocando uma em cima da outra, de forma que a gente vá tornando aquela base firme, aquela base que vai nos sustentar, aquela base que Jesus fala, não é? Quando a casa é construída sobre a rocha, vem a tempestade, ela permanece firme. Por quê? Porque virtudes vão fortalecendo o nosso espírito. E quanto mais fortalecidos a gente se encontra, mais fácil de a gente lidar com as diversidades, com as coisas que acontecem na nossa vida, porque a nossa base está firmemente estabelecida em virtudes que são, com certeza, frutos do Evangelho, frutos da prática do Evangelho no nosso dia a dia. E Jesus, então, marca essa presença amorosa entre nós durante essa sua encarnação na Terra, através de vários ensinamentos, né? Seria impossível a gente aqui se deter em todos esses ensinamentos, porque a gente levaria, não é? Para mais de mês falando de tudo que Jesus ensinou. Mas talvez uma das coisas mais importantes, assim, que se a gente for comparar o que ele ensinou com o que Moisés ensinou, ele veio trazer que ideia para a gente? Ele veio trazer a ideia de um Deus que não era mais aquele Deus terrível, aquele Deus vingativo lá do tempo de Moisés. Jesus trouxe para a gente a figura de um Deus Pai,
de um Deus misericordioso, de um Deus justo, de um Deus bondoso, de um Deus que o tempo inteiro está pronto para acolher a gente, para dar para a gente uma nova oportunidade, porque o perdão, não é? A compreensão, o amor fazem parte de Deus. João, na sua primeira epístola, se não me engano, fala o quê? Que Deus é amor. E nós, não é? Como diz um amigo nosso lá do Selfie, fala que temos DNA divino, o Neco sempre fala assim. Então, temos o amor aqui no nosso coração. Jesus veio, então, despertar a gente para esse amor, não só pelo amor pela gente mesmo, mas também pelo amor que deve ser cada vez mais endereçado ao próximo, não é? Jesus, então, traz primeiramente essa noção, bom, não vou dizer se primeiramente, não é? Mas tão importante, a gente pode dizer em primeiro lugar, desse Deus Pai, desse Deus de amor que acolhe a gente em todos os momentos da nossa vida. Ele mostrou para a gente também tantas outras coisas. Ele mostrou para a gente, durante toda a sua caminhada terrena, que a gente pode olhar para as outras pessoas de uma forma diferente. Jesus, ele olhava, a gente pode dizer assim, por uma outra perspectiva. Nós ainda, muitas vezes, como o próprio Jesus disse, olhamos o cisco no olho do outro e não olhamos a trave que está no nosso. Nós ainda, muitas vezes, olhamos aqueles comportamentos que são temporários nas outras pessoas, porque estamos em evolução constante e tomamos aquilo como se fosse uma marca registrada daquela pessoa, uma coisa que não vai mudar. E, consequentemente, vem daí o quê? O julgamento, não é? Fulano é assim, fulano é assado, ele não vai mudar. Jesus, de forma alguma, julgava, muito pelo contrário, Jesus tinha esse olhar do não julgamento, Jesus tinha o olhar da compaixão. E o que é compaixão, não é? Compaixão é muito mais do que dó, é muito mais do que pena, muito mais do que empatia. Tem um monge, o Mathieu Ricard, que tem mais ou menos uma frase assim, que ele diz que compaixão é quando o nosso amor vai de encontro à dificuldade, à dor do outro, e a gente se move para tirar essa pessoa dessa dor, dessa dificuldade. Jesus, o tempo inteiro, se moveu e se move até hoje para tirar as pessoas da dor. Não é verdade? Quantos exemplos a gente tem no Evangelho de que Jesus ia lá e curava uma dor física, uma dor moral, uma dor do espírito, uma dor emocional, não é? Então, Jesus tem esse olhar compassivo para com todas as pessoas, com todos os seres. Jesus olhava e olha para cada um de nós com aquela visão de que nós temos a mesma potencialidade que ele de nos desenvolvermos, de fazer tudo o que ele fazia e muito mais, como ele mesmo disse. Jesus, então, olhava além. Jesus não se fixava nesse pontinho escuro que muitas vezes a gente se fixa. Jesus olhava a possibilidade do que aquela pessoa podia se tornar, não é? O que ela viria a ser se ela tivesse a oportunidade naquele momento ou no momento futuro de conhecer realmente o que é importante, não é? De se ligar a Deus, de se ligar ao Evangelho. Jesus tinha, então, esse olhar, enxergando de uma perspectiva completamente diferente da que a gente está habituada. Ele olhava com compreensão. Olhava não, né, gente? A gente pode dizer, ele olha ainda com compreensão. Esse olhar de Jesus olha aquela nossa necessidade, aquele nosso anseio que está aqui no fundo do coração e que muitas vezes a gente não verbaliza para ninguém, que muitas vezes a gente não verbaliza nem numa prece. Jesus olhava para o que a gente tinha de melhor a dar. É lógico, não é, que Jesus, na sua grandeza espiritual, conseguia
enxergar esse mais além. Emmanuel tem uma mensagem no livro Viajor, e que ele fala sobre esse olhar de Jesus. Então, ele fala assim, que Jesus tinha esse olhar compreensivo e que a gente deve recordar isso. E ele dá alguns exemplos para a gente, não é? Ele fala, por exemplo, que Jesus nunca se deteve na faixa escura dos companheiros que andavam ali naquele momento com ele. Por exemplo, quando ele cura Bartimeu, o cego de Jericó, ele não olha para o Bartimeu como se fosse um homem ali inutilizado, que não servia para mais nada. Ele olha para o Bartimeu de uma outra forma. Ele restitui a visão a esse cego, não é? Para que essa visão passe a restituir-lhe, não é? A existência, que esse amigo possa ver, que esse amigo possa, então, levar essa vida de outras formas. Ele fala, por exemplo, de Maria Madalena, ele fala que Jesus não olhava Maria Madalena como aquela mulher que era possuída por demônios, não é? Muito pelo contrário, ele olha para Maria Madalena como aquela mulher que precisava de aceitação, que precisava de amor genuíno, na verdade. Então, o que ele faz? Ele restaura essa dignidade de Madalena. E, muito provavelmente, não é por causa desse olhar amoroso, desse olhar compassivo que Jesus teve para Madalena, que a gente tem essa transformação tão grande desse espírito, um coração que se transformou totalmente naquela encarnação. E para quem Jesus aparece depois da ressurreição? Primeiramente para Madalena, não é? Então, essa capacidade de olhar além do que habitualmente a gente está acostumado a ver, pode fazer uma diferença gigante na vida das pessoas. Zaqueu, como é que talvez nós olharíamos para Zaqueu, talvez como aquele sujeito que se pudesse ludibriar alguém, ele ludibriaria, se ele pudesse pegar dinheiro de forma indevida, ele pegaria. O que é que Jesus olha e vê em Zaqueu? Jesus vai lá, chama Zaqueu, come na casa dele, ninguém sabe quanto tempo Jesus ficou com ele. O que se sabe é que Zaqueu se transformou na presença de Jesus. Então, Jesus, não é? Também, quando olha para Pedro e vê aquele pescador ali, que era rude, que era meio estabanado, que fazia tantas coisas assim, às vezes trocava os pés pelas mãos, Jesus não via isso. Jesus via em Pedro aquele que seria uma base, aquele que seria uma figura tão importante ali na casa do caminho, uma pessoa tão importante para a divulgação do evangelho. Talvez se Jesus não tivesse olhado para Pedro, quando Pedro nega ele 3 vezes, momentos antes ali da crucificação, talvez Pedro não tivesse verdadeiramente se convertido a Jesus. Porque vamos pensar, não é? Pedro, assim como os outros apóstolos, já viviam há 3 anos com Jesus e talvez ainda não tivessem entendido totalmente o que Jesus queria dizer, não tivessem entendido ainda aquela presença tão amorosa de Jesus no meio daquele povo todo. Tanto que, né, ali nos últimos momentos de Jesus, Pedro fala que daria vida para Jesus, queria onde ele fosse, e Jesus fala que não, que ele ainda não estava pronto para isso, e que ele ainda negaria Jesus antes que o galo cantasse. E quando ele então nega e Jesus cruza o olhar com o olhar de Pedro, Pedro cai em si. Pedro, através daquele olhar que não era de julgamento, mas era de entendimento, era de amor por aquele espírito que amava verdadeiramente o mestre, mas ainda não conseguia na sua pequenez espiritual, porque ainda não estava pronto para seguir o mestre, mas aquele momento foi transformador para Pedro. E ele então ali se converte e muda também a vida dele, se dedicando até o fim a Jesus. Tanto que morre crucificado como Jesus, mas não se achava digno de morrer ali na posição de Jesus e é crucificado de cabeça para baixo. Tamanho amor pelo Mestre, tamanho amor pela palavra de Jesus. E nós podemos, então, não é?
pedir a Deus, pedir a Jesus que nos fortaleça, não é? Que abra a nossa compreensão, que abra nossos olhos espirituais para que a gente possa olhar os outros da mesma forma que Jesus olha para a gente até hoje. Jesus ouvia com esse coração amoroso e a gente também pode ouvir com esse coração amoroso. Jesus veio trazer para a gente tantas noções, não é? Noção da vida futura, por exemplo, quando ele fala das consolações nas bem-aventuranças, que sentido faz você ser feliz por sofrer se você não vai ter de alguma forma uma recompensa? Essa não é uma palavra muito boa, não é? Mas algum consolo lá na frente. Jesus fala da necessidade do orar, do vigiar, da gente ser vigilante o tempo inteiro, porque a gente não sabe a hora, não é, do nosso desencarne. Jesus fala sobre a importância da reforma íntima, quando ele diz para os outros, vá e não peques mais. Jesus fala para a gente da necessidade ainda dessa reforma, de como é difícil fazer essa reforma no nosso espírito, no nosso coração, quando ele fala da porta estreita. Jesus fala de tantas coisas, foram tantos convites que Jesus fez para que a gente, não é, se sente agasalhada pelo Mestre. Ele quantas vezes falou, não é, ali para os seus discípulos, para os seus apóstolos, vem, segue-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele fez esse convite para a gente. E ele também, como diz no Evangelho, não é? Nós temos lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, é aquele mestre que acolhe, que consola, quando ele fala para a gente, não é? Que se a gente estiver cansado, se a gente estiver sobrecarregado, que a gente entregue tudo a ele, não é? Porque ele vai nos aliviar. Jesus, então, é esse mestre, essa figura meiga, essa figura que abraça a cada um de nós, seja nos momentos que nós estamos tão bem e que muitas vezes nem nos damos conta, não é, de fazer aquela prece ou de agradecer, da mesma forma que ele nos agasalha quando ele vê que a gente está em sofrimento. E eu tenho certeza absoluta de que nas horas que ele vê que o nosso coração sofre, mais do que nunca, ele está junto da gente. Jesus nos conhece pelo nome e sobrenome, como também eu já ouvi lindamente, né, falando em palestras, não é? Jesus está conosco. E é por isso que a gente, então, conta agora a história do tapetinho vermelho, que é essa história que mostra esse cuidado de Jesus. Essa história fala mais ou menos assim. Conta que uma senhorinha muito simples, mas de fé enorme, gigante em seu coração, tinha uma neta muito querida que morava com ela. E essa menina, já beirando a adolescência, sofria de uma doença muito severa, que deixava ela debilitada praticamente o tempo inteiro, acamada, sem ânimo para nada. E essa senhora, assim, tão condoída de ver a neta naquela situação e movida por uma fé tão grande, resolve então procurar a igrejinha da cidade dela. A casa dela ficava muito distante dessa igreja e ela caminhou assim quase 2 horas para chegar, porque ela morava muito afastada. Chegando na igreja, certa de que Jesus ia escutar a prece dela, porque ela tinha certeza que Jesus cuidava de todo mundo, ela entra na igreja. E lá tinha um grupo, não é? Daquelas beatas que faziam o terço todas as tardes. E ela então se coloca ali no meio daquele grupo e começa a fazer uma prece de uma forma um tanto estranha para aquele grupo daquelas senhoras, não é? De repente ela começa a falar em alta voz ali, olha para a imagem de Jesus que tinha na igreja e pede então, né, que Jesus vá lá na casa dela, que Jesus cure a neta dela da mesma forma que Jesus curou tantas pessoas ali no evangelho que ela tanto adorava. Ela tinha certeza que Jesus ia escutar. E tinha tanta certeza que ela teve, assim, a boa vontade até de ensinar Jesus como era o caminho da casa dela.
E ela começa então falando: ah, Jesus, você vai sair aqui da igreja, você vai andar meia hora na estradinha de terra, quando chegar numa mangueira muito grande, você vira à direita e anda mais uns 15 minutos, depois você vai encontrar uma porteira que tem uns bichinhos por ali, uns bois, umas vacas, você cruza essa porteira e anda mais um tempão, até que lá na frente você vai chegar na minha casinha. É uma casinha branca, é uma casinha que tem um jardim, uma cerquinha, e lá você vai encontrar a minha neta. E olha, Jesus, eu vou te dizer onde está a chave. A chave está embaixo do tapetinho vermelho que fica ali na porta. Aquele grupo de senhoras olhou aquela prece um tanto estranha, fizeram uma cara esquisita, mas a senhora estava com o coração em paz, porque ela tinha certeza que tinha sido ouvida. E ali ela começa o caminho de volta para casa. Quando ela chega em casa, depois de andar mais 2 horas, que surpresa ela não tem. Ela encontra a neta de pé, arrumando a mesa para o jantar. E ela entende o que é que está acontecendo, porque a menina mal saía da cama. E ela pergunta: minha filha, o que é que aconteceu com você? E a menina, então, abre um sorriso, com um brilho nos olhos, começa a falar: vó, um moço veio aqui, um moço lindo, de cabelos longos, de olhos brilhantes, que vestiu uma roupa comprida, diferente de tudo que a gente conhece. Ele veio, ele se sentou na minha cama, passou a mão nos meus cabelos, segurou as minhas mãos e disse que eu estava curada. E ele fez questão que eu avisasse a senhora que ele havia deixado a chave embaixo do tapetinho vermelho. E assim a gente termina. Eu sempre me emociono com essa história, com a certeza de que Jesus cuida de cada um de nós, de cada coração que sofre, de cada pessoa que precisa do seu amor. Um grande beijo, fiquem com Deus. E guardando essa certeza absoluta da presença de Jesus em nossa vida, nós vamos partir para as vibrações e para o passe coletivo. Então, quem ainda não pegou, pode pegar um copo com água, uma garrafa, uma jarrinha, e coloque, né, para que Jesus, que os mensageiros de Jesus possam colocar nessa água as energias necessárias para cada um de nós. Hoje a ciência mostra que a água é um elemento que é de fácil assimilação de fluidos. E nesse instante a nossa vontade, a vontade de Jesus, se manifesta, transformando essa água no remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa mente. E é assim que vamos nos unindo com o nosso coração balsamizado, dessa mensagem tão simples, mas tão linda da fé, da certeza da presença de Jesus em nossa vida. E assim, Jesus, nós queremos participar desse banquete de amor. E nós te oferecemos, Mestre amado, aquilo que nós temos de melhor, a nossa vontade de servir, a nossa vontade de doar energias do bem. E assim juntos nós vamos mentalizando que uma luz cor-de-rosa sai do nosso coração e nós vamos endereçando essa luz para Jesus, que vai acolhendo essas nossas vibrações. Que vibrar é isso, é desejar o melhor. E que Jesus possa então recolher as nossas vibrações de amor e envolver o nosso planeta em paz, em equilíbrio, em fraternidade, em solidariedade, em misericórdia. Que as pessoas se unam,
que os povos aprendam a se auxiliar e que a paz possa reinar nesse planeta, levando essas vibrações especialmente para aqueles países e regiões ainda em conflito, em guerras, que os corações daquelas pessoas sejam abastecidos de esperança, que mãos amigas possam acolher essas criaturas tão sofridas, que são obrigadas a sair de seus lares, de seus países, por conta dessas atitudes tão insensatas desses governantes, que ainda se iludem no poder e levam à guerra. Vamos vibrando para que essas pessoas que têm o poder de decisão nas mãos sejam tocadas pela misericórdia divina e reflitam e possam mudar as suas atitudes, contribuindo para um mundo melhor. Vamos vibrando para que haja vibração de saúde a todos os doentes, que eles sintam nesse instante aquele bálsamo se derramando sobre os seus corpos, que essas energias possam ser absorvidas por suas células e que encontrem assim, Senhor, o bem-estar do físico, o bem-estar mental, envolvendo essas pessoas em bom ânimo, em coragem, em força e em fé. Que se puderem receber a cura, Jesus, que sejam curados, mas aqueles que ainda não podem receber essa dádiva, que tenham, Senhor, a certeza do seu amparo e que possam, na resignação, receber a toda a luz. Vibremos para que todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual sejam acolhidos pelas equipes espirituais e que tenham aceitação, resignação, para que sejam acolhidos. Vibrando muito amor e fé para os corações dos parentes que ficaram aqui, para que eles possam, Jesus, através da sua presença amorosa, conseguirem passar por esse momento tão difícil da separação dos nossos entes queridos. Vibrar para que todos os corações de boa vontade perseverem na prática do bem. Vibrar alegria, bom ânimo a todos os depressivos, a todos aqueles que trazem esses problemas psíquicos, e especialmente Jesus, aqueles que estão sofrendo tanto, que têm aquele vazio interior e que não veem mais solução na vida e pensam em tirar a sua própria existência. Vamos envolvendo essas pessoas numa cúpula de luz, que elas possam encontrar esperança em seus corações, bom ânimo, força, fé, e que aqueles que a cercam sejam inspirados para olharem, acolherem e auxiliarem esses irmãos. Misericórdia, Jesus, aqueles que retornaram à pátria espiritual por essas condições, que sejam acolhidos. Vibrando, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos todos aqueles, Senhor, com que nós convivemos, para que haja harmonia, entendimento e paz. E te pedimos, Jesus, por nossos entes queridos e amigos, que se encontram doentes também, que nesse instante eles sintam a sua presença e recebam essas energias amorosas. E assim, Mestre amado, que os nossos lares também sejam envoltos nessa vibração de amor e de paz. E que nós possamos permanecer envoltos nessas energias até uma próxima oportunidade. E assim, Jesus, envoltos nessa cúpula de luz, envoltos nessa vibração de amor e de paz, nós vamos nos ligando a toda a equipe espiritual responsável por essa assistência, que em nome de Deus e em nome de Jesus estão aqui conosco. Nesse momento, nós vamos abrindo ainda mais o nosso coração, nessa certeza absoluta da presença de Jesus em nossa vida, que vem com tanto amor nos trazer a consolação. Jesus, assim como Deus, o nosso Pai,
conhece cada um de nós, conhece as nossas dificuldades, conhece aquilo que está passando. E assim, nós vamos abrindo nosso coração para Jesus e para Deus, e rogando que eles estejam presentes em nossa vida, e que nesse momento possam trazer para nós a esperança, a alegria, o bom ânimo e a fé. Jesus querido, que nós tenhamos essa certeza absoluta da presença do Pai, da presença de que tudo o que acontece tem a permissão de Deus e que tem um motivo. E que nós possamos assim agradecer por tudo que acontece conosco. Inclusive as dificuldades que são oportunidades para nos tornarmos mais fortes e para nos reajustarmos com as leis divinas. E Deus, na sua infinita misericórdia, diz para cada um de nós que tenhamos paciência e coragem, porque todo momento difícil irá passar. E assim, nós vamos sentindo que Deus se manifesta através dos seus mensageiros, que nesse instante derramam sobre cada um de nós uma chuva de pétalas coloridas. Essas pétalas, repletas de energia, de saúde, vão tocando o nosso corpo físico e sendo absorvidas pelas células do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Vão transformando tudo aquilo que não está bom em equilíbrio. Nós vamos assim, substituindo as células doentes por células saudáveis, tirando a angústia e recebendo a esperança, a alegria. Nós vamos sentindo que desde o alto da cabeça até os pés, essas energias vão percorrendo todos os nossos órgãos, recobrindo todo o nosso corpo. E assim, como um emplastro de luz, nós vamos absorvendo esses fluidos benéficos e salutares. Jesus querido, que nós possamos ser merecedores de toda essa ajuda que estamos recebendo. Que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos. E que possamos sempre nos lembrar da sua presença amorosa em nossa vida. E assim, agradecemos ao Mestre, agradecemos a toda essa equipe espiritual e agradecemos a Deus por esses momentos tão gratificantes que passamos durante a noite de hoje. Que cada um de nós permaneça em seus lares, envoltos nessas vibrações de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus.